No instante em que a porta da casa familiar em Alfama se fechou com um estrondo que ecoou como um verdito final, Miguel sentiu o mundo desabar sob seus pés, o ar de novembro em Lisboa carregado de um frio que não era só do vento do Tejo. Ele havia revelado seu amor por Rafael na mesa do Dia de Ação de Graças, uma tradição que a família adotara anos antes para se sentir mais europeia, mas que agora se transformara em uma armadilha cruel, com olhares de reprovação e palavras afiadas cortando como navalhas. Você não é mais bem-vindo aqui, disse o pai, os olhos vidrados em uma raiva que Miguel nunca imaginara possível, enquanto a mãe chorava em silêncio, traindo sua própria dor com a omissão. Mas naquela noite, sozinho no quarto apertado do seu apartamento encheado, Miguel não chorou. Em vez disso, pegou o telefone e ligou para Rafael, cuja voz do outro lado da linha era o único farol em meio à tempestade. Eu te amo, e isso é maior que qualquer porta fechada. E assim, com o coração acelerado e uma determinação feroz nascendo das cinzas da rejeição, Miguel jurou que aquela exclusão não seria o fim, mas o começo de uma batalha pela família que ele ainda sonhava reconquistar, uma batalha que o levaria por ruas escondidas de Lisboa, segredos enterrados em vilas do Alentejo e um Natal que mudaria tudo para sempre. A chuva fina de novembro caía sobre Lisboa como um véu de melancolia, mas Miguel caminhava pelas calçadas irregulares de Alfama com passos firmes, ignorando o peso da mochila nas costas que carregava não só roupas, mas fragmentos de uma vida que ele havia construído ali. Aos 28 anos, com seu emprego como designer gráfico em uma agência no Bairro Alto, ele sempre se orgulhara de ser o filho que equilibrava tradição e modernidade, ajudava na confeitaria da família, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao sal do mar, e sonhava com uma vida aberta, sem máscaras. Rafael, o homem que havia conquistado seu coração há 2 anos em uma exposição de arte no MAD, era o reflexo perfeito dessa liberdade, um professor de história de 30 anos, com olhos verdes que pareciam capturar a essência do Atlântico e um riso que dissipava qualquer nuvem. Eles se conheceram por acaso, ou talvez pelo destino caprichoso que Lisboa reserva aos corações solitários. Miguel esboçava um póster para uma campanha LGBTQ+, quando Rafael, palestrando sobre a Revolução dos Cravos, mencionou como Portugal havia sido pioneiro na aceitação do casamento igualitário em 2010. É como se o país dissesse, AME sem fronteiras, ele concluiu, e Miguel, na plateia, sentiu um arrepio que não era do ar-condicionado. Depois, no café adjacente, uma conversa sobre azulejos históricos evoluiu para confissões noturnas em travessas de bacalhau à brás, e dali floresceu um amor profundo, tecido em passeios pelo Castelo de São Jorge e noites debatendo o futuro em um Portugal ainda marcado por sussurros conservadores. Mas a família de Miguel era um reduto de velhas crenças. O pai, António, um pescador aposentado de 55 anos que agora gerenciava a confeitaria com mãos calejadas pelo mar, crescera em uma aldeia alentejana onde o machismo era lei não escrita. A mãe, Isabel, de 52, era a ponte frágil entre o passado e o presente, uma costureira cujos dedos ágeis remendavam não só tecidos, mas tentativas de união familiar. Havia ainda a irmã mais nova, Sofia, de 24, uma estudante de medicina em Coimbra que idolatrava Miguel, mas hesitava em confrontar os pais por medo de rachar o frágil equilíbrio. O Dia de Ação de Graças, importado de uma tia americana distante, era o ritual anual onde eles se reuniam para agradecer, ironicamente, pela união da família. Naquele ano, Miguel levou Rafael, apresentando-o como meu companheiro de vida, na esperança de que o vinho do Douro e as histórias compartilhadas amolecessem corações endurecidos. Em vez disso, veio o silêncio opressivo após o prato principal, quebrado apenas pelo tilintar de talheres nervosos. António limpou a boca com o guardanapo, os olhos fixos no prato vazio. Isso não é natural, filho. Não aqui, não na nossa casa. Isabel baixou a cabeça, murmurando algo sobre dar tempo, enquanto Sofia apertava a mão de Miguel sob a mesa, seus olhos implorando paciência. Rafael, sempre o diplomata, tentou uma ponte. Eu amo Miguel pelo que ele é, e isso só nos fortalece. Mas as palavras caíram no vazio, e quando António se levantou, declarando a refeição encerrada, Miguel soube que o exílio havia começado. Agora, dias depois, Miguel batia à porta do apartamento de Rafael em Belém, o cimo da torre quando como um lembrete de que o tempo não para dores pessoais. Rafael abriu, vestindo um suéter cinza que cheirava a livros velhos e chá de hortelã, e o abraçou sem palavras, guiando-o para o sofá onde uma pilha de ensaios sobre a Inquisição portuguesa esperava revisão. Eles vão voltar atrás, disse Rafael, traçando círculos suaves nas costas de Miguel. O amor de verdade sempre vence as sombras. Mas Miguel duvidava, ele via nos olhos do pai não só rejeição, mas medo de que o filho manchasse o nome da família em uma sociedade que, apesar das leis progressistas, ainda sussurrava julgamentos nas esquinas das feiras. Naquela noite, eles caminharam pelo mosteiro dos Jerónimos, as luzes da cidade refletindo no rio como estrelas caídas. Miguel confidenciou seus medos mais profundos, o pavor de que Sofia, sua confidente, se afastasse por lealdade filial, ou que a confeitaria, herança do avô, se tornasse um campo minado de ausências. Rafael ouvia, sua mão entrelaçada na de Miguel,
um gesto simples que carregava o peso de uma revolução pessoal. Lembra da história de Fernando Pessoa? Ele perguntou, parando sob uma arcada gótica. Ele viveu amores escondidos, mas sua poesia gritou liberdade. Você é assim, sua força está na vulnerabilidade. Aquelas palavras acenderam uma faísca em Miguel. Ele decidiu que não esperaria passivamente. Ligaria para Sofia, traria Rafael para círculos mais abertos, e talvez, só talvez, confrontasse o pai em seu próprio território. Enquanto isso, em Alfama, Isabel remexia velhos álbuns de fotos na confeitaria vazia, o aroma de canela pairando como um fantasma. Lá estava Miguel criança, rindo em uma praia do Algarve, e ao lado, fotos recentes onde ele posava com amigos da Parada do Orgulho LGBTQ+, em Lisboa. Lágrimas molhavam as páginas. Ela amava o filho, mas o medo de António, enraizado em uma juventude de tabus rurais, a paralisava. Sofia, de volta para o fim de semana, encontrou a mãe assim e, num impulso, confessou: Mãe, o Miguel é feliz com o Rafael. Por que negamos isso? Isabel hesitou, mas o peso da exclusão o corroía. Seu pai. Ele carrega feridas que nem eu entendo. Era a primeira rachadura na fachada familiar, um sussurro de mudança que ecoaria mais alto. Miguel acordou com o sol filtrando pelas cortinas de renda do apartamento de Rafael, o som distante de elétricos tilintando nas ruas de Belém como um hino à persistência lisboeta. Eles prepararam um café da manhã simples, pão de milho com queijo da Serra da Estrela e café forte, mas a conversa derivou para planos concretos. Vamos ao Alentejo, sugeriu Miguel. A avó materna mora em Évora, ela sempre foi a alma aberta da família. Talvez lá, longe das paredes de Alfama, eu encontre forças para escrever uma carta ao pai. Rafael concordou, seus olhos brilhando com a empolgação de uma aventura que misturava história e cura. Ele sabia das camadas profundas na psique de Miguel, o designer que criava campanhas vibrantes para marcas que era, mas que, em casa, se sentia como um azulejo rachado, bonito mas frágil. A viagem de trem para Évora foi um bálsamo, as planícies alentejanas desfilando em tons de ocre e verde, pontuadas por sobreiros centenários. Miguel recostou a cabeça no ombro de Rafael, lendo em voz alta trechos de Os Lusíadas, ironizando como Camões cantava amores épicos enquanto escondia os seus. Chegando à vila de Pedra Branca, a avó Rosa os recebeu com abraços que cheiravam a azeite e ervas selvagens. Aos 78 anos, com cabelos prateados presos em um coque frouxo e olhos que viam além das aparências, ela era a guardiã de segredos familiares. Meu menino, disse ela a Miguel, servindo um ensopado de coelho, o amor é como o vinho do Alentejo, melhora com o tempo, mas só se você o deixa respirar. Nas noites sob o céu estrelado de Évora, Miguel e Rafael passeavam pelos templos romanos, mãos dadas sem medo, enquanto Rosa contava histórias de seu próprio casamento nos anos 60, quando o país ainda tremia sob o jugo de Salazar. Eu perdi uma irmã para o silêncio da época, confidenciou ela uma noite, ao redor da lareira. Ela amava uma mulher, e a família a enterrou viva em mentiras. Não repita isso, Miguel. Confronta, mas com coração. Aquelas palavras foram o catalisador. Na manhã seguinte, Miguel sentou-se com papel e caneta, redigindo uma carta ao pai. Não de raiva, mas de vulnerabilidade crua. Pai, eu sou seu filho, gay ou não. O Rafael me faz melhor, como você me ensinou a pescar. Volte para mim, antes que o Natal nos separe para sempre. Enquanto isso, em Lisboa, o inverno se instalava com ventos que uivavam pelo Tejo, e António sentia o vazio da confeitaria como um buraco no peito. Os clientes notavam a ausência de Miguel. Onde está o rapaz das ideias criativas para os rótulos? Isabel, enfim, confrontou o marido em uma discussão sussurrada na cozinha. Você o expulsou, António, mas quem sofre é você. Lembra quando ele era pequeno e você o carregava nos ombros para ver os barcos? Isso não some por causa de quem ele ama. António rebateu com defesas frágeis. O que dirão na aldeia? Somos Antunes, de sangue puro, mas à noite, sozinho, ele folheava fotos antigas, o peito apertado por uma culpa que crescia como era invasora. Sofia, impulsionada pela ligação urgente de Miguel, viajou a Évora sem avisar, chegando de ônibus poeirento com uma mala de presentes improvisados. O reencontro foi um turbilhão de abraços e lágrimas sob o olival da avó Rosa, onde os quatro, Miguel, Rafael, Sofia e Rosa, compartilharam um piquenique com queijos e vinhos locais. Sofia, com sua franqueza de estudante de medicina, cutucou as feridas. Irmão, a família está rachando sem você. O pai anda como um fantasma, e a mãe reza o terço inteiro pedindo perdão. Rafael, sempre o mediador, sugeriu uma ponte, talvez uma visita surpresa em dezembro, antes do Natal. Mostrem que o amor familiar transcende rótulos. Mas o destino, caprichoso como as marés do Atlântico, reservava um golpe inesperado. De volta a Lisboa, Miguel recebeu uma ligação de um antigo colega da agência. Ei, ouvi rumores na confeitaria.
Seu pai está doente, há algo no coração, dizem que é estresse. O pânico o invadiu como uma onda, e ele correu para a Alfama, Rafael ao lado, o coração martelando. Chegando à confeitaria, encontrou Isabel pálida, os olhos vermelhos. Um ataque leve, graças a Deus. Está no hospital de São José. Antônio, deitado na cama estéril, com monitores bipando como acusações silenciosas, viu Miguel na porta. Pela primeira vez, sua voz tremeu: filho. Eu fui tolo. Aquele momento no hospital foi o primeiro vislumbre de trégua, mas o caminho para a reconciliação era minado por minas emocionais. Miguel sentou-se ao lado da cama, Rafael discretamente no corredor, e as palavras fluíram como um rio represado, acusações de rigidez, confissões de medo paternal, memórias de uma infância onde Antônio ensinara lições de honra no mar agitado. Eu temi que você sofresse como eu vi amigos sofrerem na ditadura, admitiu o pai, a mão trêmula tocando a de Miguel. Mas excluir você. Isso me matou por dentro. Lágrimas escorreram, e pela primeira vez, pai e filho choraram juntos, o bip dos monitores marcando o ritmo de uma cura incipiente. No entanto, o conflito não se resolvia tão facilmente. Sofia, ao visitar o hospital, trouxe à tona uma revelação bombástica: pai, eu também tenho algo a dizer. Estou namorando uma mulher há meses, e o medo de contar veio de você. O quarto congelou, Antônio piscou, processando o duplo impacto, enquanto Isabel, enfim, ergueu a voz: chega de segredos. Somos uma família, não uma prisão. Rafael, chamado para dentro, ofereceu uma perspectiva externa: em Portugal, lutamos por direitos que celebramos na parada. Deixem o amor guiar, não o medo. Aquele dia no hospital plantou sementes de mudança, mas o verdadeiro teste viria com o Natal se aproximando, quando tradições colidiriam com verdades recém-reveladas. De volta ao apartamento encheado, Miguel e Rafael processavam o turbilhão. Foi um passo, disse Rafael, preparando um chá de camomila enquanto neve falsa de enfeites natalinos dançava na janela. Mas o pai precisa de tempo para digerir tudo, não só você, mas a Sofia também. Miguel assentiu, mas uma inquietação o roía, e se o pedido de segunda chance fosse só piedade, não aceitação genuína? Ele mergulhou no trabalho, projetando um calendário para a Parada do Orgulho de 2026 com temas de famílias reconstruídas, canalizando a dor em arte que pulsava com esperança. Rafael, por sua vez, organizava uma aula especial sobre histórias queer na literatura portuguesa, incluindo Sofia de Melbrenner e seus versos de amor fluido, inspirado pela jornada de Miguel. Enquanto isso, em Alfama, a confeitaria fervilhava com preparativos natalinos, rabanadas fritas no azeite, filhós polvilhadas de açúcar, mas o ar estava carregado de tensão não dita. Antônio, recuperado o suficiente para voltar ao trabalho, evitava o telefone, mas Isabel o pressionava gentilmente: convido Miguel para o Natal, Antônio. Ou perdemos todos. Ele hesitava, as mãos tremendo ao enrolar massa de pastéis, memórias de sua própria juventude, um amor não correspondido por um companheiro de pesca, enterrado sob camadas de negação, emergindo como fantasmas. Uma noite, sozinho na doca do Tejo, ele discou o número do filho, a voz rouca: Miguel. Venha para casa no Natal. Por favor. Eu imploro uma segunda chance. Aquele telefonema foi o pivô, um momento de vulnerabilidade que Miguel recebeu com o coração na garganta. Ele aceitou, mas com condições. Rafael viria, e Sofia traria sua namorada, Clara, uma enfermeira de Coimbra com riso contagiante e olhos que desafiavam julgamentos. O Natal em Alfama prometia ser um caldeirão de emoções, o pinheiro enfeitado com bolas de vidro do avô, o bacalhau cozido com cebolas e azeitonas, hinos de fado e quando de rádios antigos. Mas sob a superfície, conflitos borbulhavam: seria a aceitação real, ou uma trégua frágil? Os dias pré-natal foram um redemoinho de preparativos e dúvidas. Miguel e Rafael compraram presentes simbólicos, um livro de poesia queer para Antônio, um colar de azulejos para Isabel, enquanto Sofia coordenava com Clara, nervosa mas determinada. Rosa, de Évora, anunciou sua vinda, trazendo vinhos alentejanos como elixir de reconciliação. Em uma chamada em grupo, a avó Rosa uniu as vozes: lembrem-se, família não é sangue perfeito, mas corações que se perdoam. Na véspera de Natal, Lisboa vestia-se de luzes, as ruas do Chiado iluminadas por guirlandas, o rocio pulsando com concertos de Natal, e Miguel sentiu uma mistura de ansiedade e excitação. Ele e Rafael caminharam pelo terreiro do Paço, o Tejo Negro refletindo fogos distantes, e trocaram votos silenciosos: seja o que for, nosso amor é o alicerce. De volta à confeitaria, a porta se abriu para abraços hesitantes. Antônio, de pé atrás do balcão, estendeu a mão a Rafael primeiro, murmurando: bem-vindo, um gesto pequeno mas monumental. Sofia e Clara chegaram em seguida, e o jantar começou com risos forçados que logo se tornaram genuínos, histórias fluindo como o vinho. Mas o clímax veio após a ceia,
quando todos se reuniram na sala aquecida pelo fogo da lareira. Antônio, com voz embargada, ergueu-se: eu errei. Expulsei meu filho por medo do que não entendia, mas o Natal me mostrou: o maior presente é tê-los de volta. Lágrimas caíram, e ele abraçou Miguel, depois Rafael, Sofia e Clara, enquanto Isabel sussurrava orações de gratidão. Rosa, sábia como sempre, brindou, pelo amor que une, não divide. Naquela noite, sob as estrelas de Alfama, a família renasceu, não perfeita, mas autêntica, um testamento à resiliência portuguesa contra preconceitos enraizados. A neve de dezembro em Lisboa era rara, mas naquela manhã de 25, flocos leves dançavam do céu cinzento, como se o universo conspirasse para um cenário de redenção. Miguel acordou no quarto de infância, o cheiro de lençóis lavados com sabão de Marselha misturando-se ao aroma distante de café. Rafael dormia ao lado, seu peito subindo e descendo em ritmo calmo, um lembrete de que alguns amores sobrevivem a tempestades. Deslizando para fora da cama, Miguel desceu as escadas rangentes da casa em Alfama, onde a família já se agitava na cozinha, Isabel batendo ovos para ovos mexidos com chouriço, Sofia e Clara rindo baixinho enquanto decoravam o presépio com figurinhas de cortiça. Antônio estava na varanda estreita, fumando um cigarro apesar das recomendações médicas, olhando para o Tejo onde barcos de pesca balançavam como berços. Bom dia, pai, disse Miguel, parando ao seu lado. O homem mais velho hesitou, depois apagou o cigarro e o abraçou desajeitadamente, um gesto que valia mais que 1000 palavras. Sinto-me muito, filho. Pelo dia de ação de graças. Pela dor que causei. Miguel engoliu o nó na garganta: eu perdoo, pai. Mas prometa, daqui para a frente, sem portas fechadas. Eles ficaram ali, pai e filho, o rio testemunhando a ponte reconstruída. O café da manhã foi um banquete de reconciliação, pão quente com manteiga de alho, queijo fresco de azeitão, e frutas da época cortadas em fatias generosas. Rafael, integrado com graça, elogiava a culinária de Isabel, contando anedotas de suas aulas sobre festas tradicionais portuguesas. Clara, com seu sotaque coimbrano, compartilhava histórias de plantões no hospital, humanizando a medicina que Sofia estudava. Rosa, chegada na véspera, contava lendas alentejanas de Natal, onde pastores que guiavam estrelas para vilas isoladas, sendo folclore com verdade emocional. Mas sob a alegria, tensões residuais fervilhavam. Durante a missa da meia-noite na sede de Lisboa, na noite anterior, Antônio havia-se remexido inquieto ao ver casais do mesmo sexo entre os fiéis, um lembrete de que sua aceitação era um processo, não um evento. Miguel notou, e mais tarde, caminhando de volta pela baixa iluminada, confrontou-o gentilmente: pai, a igreja mudou, Portugal mudou. Você pode mudar também. Antônio parou sob uma lâmpada de rua, o rosto iluminado em tons amarelados: eu tento, Miguel. Mas na minha cabeça, ainda é com vozes da aldeia dizendo que isso é pecado. Me dê tempo. Aquele pedido de tempo era um fio tênue, e Miguel o respeitou, virando a conversa para memórias felizes, pescarias no Sado, onde pai e filho competiam por peixes, rindo até doer a barriga. Rafael, sentindo o momento, sugeriu um brinde familiar com a aguardente de medronho trazida por Rosa, pela família que escolhemos e pela que nos é dada. Os copos tilintaram, e pela primeira vez, risos genuínos encheram a casa, dissipando sombras como fumaça. No entanto, o destino, sempre imprevisível em narrativas de coração, reservava uma reviravolta. Na tarde de Natal, enquanto a família trocava presentes, Miguel dando a Antônio um quadro que ele mesmo pintara, retratando o Tejo ao amanhecer com tons de esperança, o telefone tocou. Era um vizinho de Alfama: Antônio, há um problema na confeitaria. Alguém vandalizou a vitrine, palavras feias, contra famílias modernas. O grupo congelou, o ódio, que pensavam confinado a sussurros, havia-se materializado em vidro quebrado e tinta vermelha. Eles correram para a loja, o ar festivo evaporando em choque. Pecadores, e Deus pune, rabiscados em letras grosseiras, pastéis espalhados no chão como ofrendas profanadas. Isabel soluçou, Sofia abraçou Clara com raiva contida, e Rosa murmurou preces antigas. Antônio, o rosto pálido, olhou para Miguel: isso. Por minha causa. Por eu ter demorado. Não, explicou um policial chamado logo, era obra de um grupo extremista local, conhecido por atacar negócios progressistas após as paradas do orgulho. Mas o impacto era pessoal, um lembrete de que a aceitação interna não blindava contra o mundo exterior. Naquela noite, em vez de desespero, veio uma união feroz. Rafael, com sua mente histórica, lembrou: Portugal sobreviveu a terremotos e ditaduras, isso é só uma rachadura. Eles limparam juntos, rindo ironicamente das palavras odiosas, e Miguel propôs uma ideia ousada: reabrir a confeitaria com um tema care-friendly, vendendo doces em formato de arco-íris para o ano novo. Antônio, surpreendendo a todos,
concordou, se meu filho sonha, eu construo. Era o nascimento de uma aliança, transformando dor em propósito. Enquanto o ano virava, a família se fortalecia em rituais novos, jantares semanais onde Sofia e Clara contavam sobre Coimbra, Rafael lecionava lições de história inclusiva, e Miguel desenhava logos para eventos LGBTQ+. Mas o verdadeiro teste veio em fevereiro, durante a quinzena fadista, quando um segredo de António emergiu em uma conversa etílica após um fado melancólico no adega do Ribatejo. Eu amei um homem uma vez, na juventude, confessou ele a Miguel, os olhos fixos no copo de vinho. Meu companheiro de barco, durante as campanhas de pesca. Morreu no mar, e eu enterrei o sentimento com ele. Por isso temi por você, não por ódio, mas por proteção cega. Aquela revelação foi um terremoto emocional, reescrevendo a narrativa do pai de vilão para sobrevivente. Miguel o abraçou, lágrimas misturando-se ao vinho. Pai, você não está sozinho. Compartilhe, e cure. De lá, veio uma amizade improvável entre António e Rafael, pescarias no fim de semana, onde o professor contava sobre marinheiros que era na era dos descobrimentos, e o ex-pescador abria-se sobre perdas não choradas. Sofia e Clara, por sua vez, enfrentavam seu próprio drama. A família dela em Coimbra, mais rígida que a dos Antunes, ameaçava cortar laços ao saber do namoro. Uma viagem tensa a Coimbra testou a resiliência de Sofia, mas com o apoio de Miguel, que viajou para confrontar os sogros com histórias de Alfama, veio a aceitação relutante. Vocês nos ensinaram que amor é escolha, disse a mãe de Clara, entregando um chão tricotado como trégua. A primavera irrompeu em Lisboa com a explosão de jacarandás roxos pelas avenidas, simbolizando uma renovação que espelhava a da família Antunes. Miguel e Rafael, agora mais unidos que nunca, planejavam um futuro concreto, um apartamento maior em Alcântara, com vista para o estaleiro onde navios sonhavam com horizontes. Mas o conflito latente surgiu quando Miguel recebeu uma oferta de emprego em Porto, uma agência de design especializada em causas sociais, com salário dobrado. É uma chance de crescer, disse ele a Rafael durante um piquenique no Parque Eduardo VII, mas o professor hesitou. E a família? Acabamos de reconquistá-la. A discussão que se seguiu foi o primeiro abalo real no relacionamento deles, um lembrete de que amores profundos também sangram. Rafael temia o distanciamento geográfico, evocando memórias de separações passadas, um ex-namorado que partira para Londres e nunca voltara. Miguel, por sua vez, lutava com o medo de estagnar, de ser definido só pela cura familiar. Nosso amor é forte o suficiente para distâncias, argumentou ele, mas as palavras soavam vazias sob o sol de abril. Eles se separaram por dias, Miguel mergulhando em esboços furiosos, Rafael em aulas sobre migrações portuguesas, ambos sentindo o vazio como um eco. Foi Sofia quem interveio, convidando-os para um fim de semana em Óbidos, a vila literária morada onde livros e amores se entrelaçavam. Lá, entre feiras de contos e adegas de ginginha, eles reconstruíram pontes, caminhadas pelas muralhas, confissões sussurradas sobre inseguranças, e uma noite onde Rafael admitiu: eu tenho pânico de perdas porque meu pai me abandonou jovem. Mas você não é ele, Miguel. O beijo sob as estrelas de Óbidos selou uma promessa: Porto seria uma aventura compartilhada, com Rafael transferindo para a universidade local. Enquanto isso, António enfrentava seu próprio vendaval interno. A confeitaria, rebatizada temporariamente como Doce Arco-Íris, para o verão, atraía clientes curiosos, mas também olhares enviesados de velhos conhecidos da aldeia alentejana que visitavam Lisboa. Um confronto explodiu em uma tarde chuvosa. Um primo distante, bêbado de cerveja Sagres, gritou na loja: você virou traidor, António. Aceitando aberrações. O ex-pescador, com punhos cerrados como nos dias de mar revolto, rebateu: meu filho é homem de honra, mais que você. Saia, antes que eu te jogue no Tejo. A briga física foi evitada, mas o incidente abalou António, levando-o a uma sessão de terapia, a primeira de sua vida, recomendada por Clara. Isabel, a âncora silenciosa, floresceu na mudança. Ela começou a costurar bandeiras arco-íris em bainhas de vestidos tradicionais, vendendo-as em mercados de Alfama como símbolos de união. Sua amizade com Rosa aprofundou-se em cartas trocadas, cheias de receitas e conselhos sobre envelhecer com graça. Você salvou nossa família, escreveu Rosa, e Isabel, pela primeira vez, acreditou. O verão trouxe o ápice da jornada, a parada do orgulho em Lisboa, um mar de cores e música pelo Marquês de Pombal. A família inteira marchou, António com uma placa Orgulho de Pai, Sofia e Clara de mãos dadas, Miguel e Rafael liderando um float com doces da confeitaria. O suor misturava-se a lágrimas de alegria, e quando o DJ tocou Ero, de Maria Cara em remix fadista, António dançou desajeitado com o filho, um momento capturado em fotos que viralizaram nas redes, transformando dor em inspiração. Mas o outono reservava uma surpresa agridoce. Rafael descobriu uma oferta de doutorado em História que era na Universidade de Coimbra, coincidindo com o novo emprego de Miguel em Porto.
É o universo nos testando de novo, riu ele, mas o dilema era real, separar ou sacrificar sonhos. Uma viagem a Sintra, com seus palácios de conto de fadas, tornou-se o palco para a decisão. Sentados na Praia das Maçãs, com o Atlântico rugindo, eles optaram pelo equilíbrio. Rafael aceitaria Coimbra, mas com fins de semana em Porto, e planos para um futuro em Lisboa após o doutorado. Nosso amor é como o Tejo, flexível, mas eterno, concluiu Miguel. António, inspirado pela própria jornada, visitou a aldeia natal no Alentejo com Miguel, confrontando tios e primos com histórias francas. O primo Vandalo, envergonhado, pediu desculpas em uma carta, e a vila, devagar, absorvia a lição. Isabel e Rosa organizaram um workshop de costura em Évora, ensinando mulheres rurais a bordar símbolos de inclusão, espalhando sementes de mudança. O inverno retornou a Portugal com um sussurro de geada nas vinhas do Douro, e com ele, o primeiro aniversário da reconciliação, o Natal anterior agora uma memória sagrada. Miguel, estabelecido em Porto, equilibrava o caos criativo da agência com chamadas noturnas para Rafael em Coimbra, suas vozes tecendo uma teia de intimidade à distância. Mas uma carta inesperada de António chegou como um presente precoce. Venham para casa no ano novo. Tenho uma surpresa. A curiosidade os impulsionou sul, de trem lotado de famílias regressando. Em Alfama, a confeitaria brilhava com luzes LED em forma de corações, e a surpresa revelou-se. António havia expandido o negócio, criando um café anexo chamado Segunda Chance, dedicado a eventos LGBTQ+, noites de poesia, workshops de aceitação familiar. Eu aprendi que doces curam corações partidos, disse ele, orgulhoso, enquanto servia uma fornada fresca de bolos rei arco-íris. A família aplaudiu, mas o verdadeiro clímax veio quando um repórter local, atraído pelas histórias virais, entrevistou-os para um documentário sobre famílias que era em Portugal. A filmagem trouxe exposição, mas também escrutínio. Comentários online variavam de apoio efusivo a ódios velados, testando a resiliência recém-construída. Sofia, agora estagiária em um hospital de Lisboa, lidou com colegas curiosos que questionavam sua sexualidade, transformando interrogações em palestras informais sobre empatia. Clara, ao seu lado, ancorava-a com humor. Se o amor fosse crime, estaríamos todos na prisão de aclamação. Para Miguel e Rafael, a distância se tornava um catalisador de crescimento. Fins de semana em hotéis boutique do Gerês, com trilhas por cascatas e fogueiras à noite, reavivavam a chama. Rafael, imerso em pesquisas sobre amores proibidos na corte de D. João V, via paralelos com sua própria história. Nossos antepassados lutaram por nós, agora, nós honramos isso vivendo abertamente. Miguel, por sua vez, lançava uma campanha nacional para a ILGA Portugal, usando ilustrações que capturavam a essência de famílias como a sua, frágeis, mas indestrutíveis. Um conflito surpresa surgiu quando Rosa adoeceu, uma pneumonia no outono alentejano que a deixou fraca como uma folha seca. A família se reuniu em Évora, transformando a casa de campo em um ninho de cuidados. António, que dirigia os 200 quilômetros diários, revelava uma ternura paternal esquecida, lendo para a mãe histórias de sua infância. Você me ensinou a ser homem de verdade, murmurou ele, e Rosa, com voz fraca, sorriu, e agora, você ensina aos seus filhos. Sua recuperação foi lenta, mas fortaleceu laços. Miguel compôs um livro ilustrado de receitas familiares, Sabores de Aceitação, dedicado a ela. O Ano Novo em Alfama foi uma celebração épica, fogos sobre o Tejo, uvas comidas ao badalar da meia-noite, e um brinde coletivo por resoluções. António prometeu terapia contínua, Isabel um curso de dança para soltar o corpo e a alma. Sofia e Clara anunciaram planos de morar juntas em Lisboa após a formatura, enquanto Miguel e Rafael revelaram, Porto e Coimbra são temporários, voltamos para Lisboa no próximo Natal, para ficarmos perto. Mas o destino, em sua teia intricada, tecia outra virada. Durante as filmagens do documentário, o diretor confidenciou a Miguel uma história pessoal. Ele próprio era gay, e o filme era catarse. Isso inspirou Miguel a propor uma sequência, depoimentos de famílias portuguesas de todo o país, de Trás-os-Montes à Madeira. O projeto explodiu, levando-os a viagens por vilas remotas, onde encontravam ecos de suas lutas, um pastor trans no Minho, uma lesbiana viúva nos Açores. Cada história adicionava camadas à de Miguel, transformando dor pessoal em movimento coletivo. Em uma dessas viagens, a Faro, Rafael sofreu um acidente menor, uma queda em trilha rochosa durante uma entrevista, fraturando o tornozelo. Preso em uma pensão à beira-mar, ele e Miguel enfrentaram o isolamento com conversas profundas. Isso me faz pensar no quanto dependemos um do outro, admitiu Rafael, a perna engessada como metáfora de vulnerabilidades expostas. Miguel, cuidando dele com sopas de peixe e massagens, respondeu, e é isso que nos torna invencíveis. A recuperação fortaleceu-os, e ao voltarem, decidiram acelerar o retorno a Lisboa, alugando um loft em Moraria, bairro de fado e multiculturalismo.
António, vendo o filho maduro, confidenciou um sonho: abrir uma filial da confeitaria em Porto, para estar perto de Miguel. Quero ver netos um dia, adotados, talvez, mas nossos. A ideia emocionou, e o verão viu planos fervilhando, Sofia graduando-se com honras, Clara se especializando em terapia familiar Isabel expondo suas costuras em uma galeria do Chiado. O outono de 2026 trouxe um vendaval de mudanças, com folhas douradas varrendo as ruas de Lisboa como confetes de uma festa inacabada. Miguel e Rafael, agora instalados no loft de moraria, acordavam para vistas de varandas floridas e o canto de pombos, o fado distante como trilha sonora de sua nova fase. O documentário, intitulado Portas Abertas, estreou no Festival de Cinema de Guimarães, lotando salas com aplausos que ecoavam como vindicação. Críticas elogiavam a autenticidade, uma ode à resiliência portuguesa, tecida em fios de amor e perdão. Mas o sucesso atraiu sombras. Um ativista radical online acusou o filme de branquear preconceitos familiares, alegando que a jornada de António era performativa. Miguel, ferido, debateu publicamente: aceitação não é instantânea, é uma dança desajeitada, mas real. Rafael o apoiou, escrevendo um ensaio acadêmico sobre narrativas queer na mídia, defendendo a complexidade sobre a simplificação. A controvérsia, ironicamente, impulsionou visualizações, mas testou os limites emocionais de Miguel, que mergulhou em terapia para processar resquícios de rejeição. Sofia e Clara, morando em um apartamento aconchegante em Benfica, enfrentavam seu teste: a gravidez planejada via inseminação, um sonho de maternidade compartilhada. A família reagiu com alegria mista a receios. Isabel tricotava roupinhas minúsculas, António pesquisava berços como se fossem barcos, mas Miguel confidenciou a Rafael: e se o mundo ainda julgar duas mães? Eles visitaram clínicas em Lisboa, mãos unidas em salas brancas, e quando o teste positivo veio, o choro coletivo foi um rio de esperança. Rosa, recuperada, viajou de Évora para celebrar, trazendo um berço entalhado à mão, herança alentejana. Filhos são bênçãos, não importa o caminho, disse ela, e a família se reuniu para um almoço no Tejo, com bacalhau à lagareira e conversas sobre nomes, talvez luz, pela luz que Sofia trouxera à família. António, expandindo a confeitaria para Porto, contratou padeiros locais e abriu com uma inauguração drag queen servindo pastéis, música de David Fonseca ao vivo. O sucesso foi estrondoso, mas uma crise veio quando um fornecedor conservador recusou negócios, citando valores conflitantes. António, furioso, processou por discriminação, virando notícia nacional. Não vou voltar ao silêncio, declarou ele em entrevista, o sotaque alentejano carregado de determinação. Isabel, inspirada, lançou uma linha de roupas, alma aberta, com estampas de azulejos rainbow vendidas em lojas de souvenirs. Sua exposição no Lisboa Factory atraiu multidões, e ela confidenciou a Miguel: eu era a sombra, agora, sou a luz que costura. O Natal daquele ano foi o ápice. Na casa de Alfama, agora ampliada com um quarto para o bebê iminente, a família trocou presentes carregados de significado: um colar de conchas para Sofia, um livro de receitas para Clara, um mapa de Portugal marcado com memórias para todos. Fogos iluminaram o céu, e António, de pé com um microfone improvisado, anunciou: este ano, agradecemos não só pela mesa farta, mas pela família que reconstruímos. Eu implorei uma segunda chance, e ganhei 1000. Mas o clímax dramático veio em janeiro, quando uma nevasca rara paralisou Lisboa, isolando a família em Alfama. Presos pela neve, eles compartilharam histórias profundas: Rafael sobre sua infância em uma família monoparental, Miguel sobre sonhos de infância reprimidos, Sofia sobre medos de maternidade. António, enfim, contou integralmente sobre seu amor perdido no mar, um jovem chamado João, cujas cartas ele guardara em uma caixa debaixo da cama. Eu o amava, mas o medo me calou. Não deixem que isso aconteça com vocês. Aquela confissão, sob o manto branco da neve, foi libertadora. Lágrimas e abraços selaram um pacto, apoio incondicional, sem exceções. A nevasca passou, mas a união permaneceu, um farol contra tempestades futuras. Com a primavera, o bebê de Sofia e Clara nasceu, uma menina chamada Esperança, com olhos curiosos e choro vigoroso. O batizado no Tejo foi um evento familiar, com Rosa como madrinha, e a confeitaria servindo um bolo temático de 3 camadas, simbolizando camadas de amor. Miguel e Rafael, inspirados, planejavam a adoção, consultando agências com corações abertos. Seremos pais como nossos pais se tornaram, imperfeitos, mas dedicados. O verão de 2027 desabrochou com o calor do Algarve, onde a família se reuniu para férias coletivas em uma vila alugada em Lagos. Ondas do Atlântico lambiam as praias, e Esperança, com 6 meses, gorgolejava na areia, enquanto adultos construíam castelos que ecoavam fortalezas emocionais. Miguel e Rafael, agora noivos, um anel simples de prata trocado em uma falésia ao pôr do sol,
debatiam casamentos, algo íntimo em Sintra, ou grandioso na Parada. A família votou por grandioso, com António brincando: eu pago os pastéis. Mas um conflito inesperado surgiu. Clara descobriu uma gravidez não planejada de uma doadora anterior, complicando dinâmicas parentais. Eu amo a Esperança, mas isso me assusta, confessou ela a Sofia durante um passeio noturno. A família, reunida em círculo na vila, navegou a crise com terapia familiar online, transformando medo em plano, com parentalidade expandida, com o apoio de todos. Somos uma rede, não uma linha reta, disse Rafael, e a resolução fortaleceu laços. De volta a Lisboa, o casamento de Miguel e Rafael planejava-se como um evento multifacetado, cerimônia civil no Cartacho, seguida de festa na confeitaria com fado Chieri e drag shows. Convites foram enviados a aliados do documentário, incluindo o diretor, que filmaria clipes para uma sequência. António, surpreendendo, aprendeu passos de dança para a valsa paterna, tropeçando com humor que arrancava risos. O outono trouxe desafios profissionais. A agência de Miguel enfrentou cortes orçamentários, forçando a freelances, enquanto Rafael publicava seu doutorado, Amores Escondidos, que era na história portuguesa, best-seller acadêmico. Pressões financeiras testaram o casal, mas eles pivotaram, Miguel ilustrando o livro de Rafael, criando uma sinfonia de arte e palavras. Natal se aproximou com neve novamente, e a casa de Alfama pulsava com preparativos. Esperança engatinhava entre presentes, e um novo membro, um cachorro adotado chamado Tejo, adicionava causa alegre. O jantar foi épico, peru assado com amêndoas, vinhos do Douro, e brindes por conquistas. O ano novo revelou a surpresa final. António, em uma carta lida à meia-noite, anunciou a aposentadoria parcial, passando a confeitaria para Miguel gerenciar, com Rafael como consultor cultural. Vocês construíram isso comigo, agora, levem adiante. Anos fluíram como o Tejo, e em 2030, a família Antunes era lenda lisboeta, a confeitaria expandira para uma rede, com cafés em Porto e Faro promovendo a inclusão. Miguel e Rafael, casados há 3 anos, adotaram 2 meninos, Tomás e Afonso, educando-os em histórias de resiliência. Sofia e Clara criavam Esperança e o irmão mais novo, Luz, em uma casa em Cascais, com visitas semanais à Alfama. António e Isabel, avós orgulhosos, viajavam pelo país, palestrando em escolas sobre superação de preconceitos. Rosa, centenária em espírito, contava lendas aos netos em Évora. O Natal final da década, sob luzes de LED e cheiro de rabanadas, fechou o círculo, brindes por segundas chances, amores vitoriosos, e um futuro sem portas fechadas. Nós sobrevivemos, disse Miguel, abraçando todos. E no silêncio estrelado de Alfama, o amor ecoava eterno.